Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todos que estão aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Aqui toda segunda-feira nós estamos ao vivo com vocês com o podcast Gotas de Fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade, faço a produção, Faço os bastidores e mantenho vocês aqui conectados junto com todos os nossos queridos fiéis da cruz que apresentam esse programa. Excepcionalmente, na segunda-feira passada, nós não estivemos no ar devido a assuntos internos. Foi necessário, fazer um pequeno retiro na comunidade, então todos estiveram presentes, por isso estávamos sem apresentadores. Mas não tem problema, não tem problema. Uma exceção, aconteceu e estamos de volta. Lembrando que mês de fevereiro estaremos todas as segundas-feiras aqui com uma surpresa bem bacana. Não sei se você já notou o clima que está aqui em volta, né? E você vai se surpreender com o episódio de hoje. Então eu já te garanto que você tem que manter a sua tela conectada aqui junto conosco. E melhor ainda, levar para muito mais pessoas. Já mandou esse link para todos os seus amigos, para todos os seus familiares? Já compartilhou nas suas redes sociais? Tira um print agora, faz aquele print bacana, tira uma foto se você estiver assistindo na sua Smart TV, se você estiver assistindo no seu notebook, tira uma foto, posta lá no seu Instagram ou no seu Facebook, faz também um pequeno tweet, manda para todo mundo dizendo: está no ar Gotas de Fidelidade, para que todo mundo possa aproveitar esse episódio de hoje e, consequentemente, de todo o mês de fevereiro. Meus irmãos, vocês não perdem por esperar. Vocês terão uma surpresa muito grande a partir do dia de hoje, nessa semana e nas próximas. Pois a comunidade católica Fidelidade da Cruz ainda permanece com seu momento ainda de recesso, claro. Aquele momento em que nós ainda estamos em formações e logo teremos o retorno de todas as atividades. Mas nem por isso está parado, né? O podcast continua de pé em mais algumas atividades que você aqui em Brasília pode participar, pode estar junto conosco. Por isso mesmo, eu já quero chamar nosso querido aqui, deixa eu ver se ele já está no ar. Cadê, Fernando? Você está aí ou não está? Já caiu ou a gente tem que pular? Deixa eu ver. Aí o Fernando aqui, ele está sempre com o celular a um fio, de conexão. Então eu vou pulá-lo e vou chamar logo a novidade. Vamos chamar as novidades. Olha, um grande abraço, Daphne, muito obrigado pela companhia. Minha tia Rosa Lina, muito obrigado pela companhia também. Um grande abraço para toda a família. Alan, muito obrigado. Boa noite. Fica com Deus. E vamos lá. Primeira coisa, gente, nosso time de apresentadores recebeu uma atualização maravilhosa e você agora vai acompanhar. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui é a Camila, ela que é fiel da Cruz. Boa noite! Olá. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a estreia dessa apresentadora. E não é só ela, E ela que já esteve aqui conosco como convidada, hoje está também para ajudar nesse momento de interação. Venha junto conosco, Nath. Boa noite! Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Não é? Eu vou deixar agora vocês se apresentarem, falarem com o povo. Eu estou aqui por trás nos bastidores. Qualquer coisa é só dar o grito que eu apareço. Fica com Deus. Valeu. Bom, eu sou a Natália, Meu nome é Natália Rocha. Eu sou membro da comunidade Fidelidade da Cruz. Hoje sou postulante da comunidade, é o meu 5º ano como membro da comunidade.
Trabalho em uma instituição de ensino chamada After School Sagrada Família. Sou psicoterapeuta e já estive aqui, né, com vocês falando sobre educação, sobre formação integral das crianças e estamos juntos agora aqui no podcast. Boa noite, como a Abílio falou, me chamo Camila, sou da turma da Nath na comunidade, então nós somos postulantes, temos aí 5 anos na caminhada, né? Sou secretária escolar de uma instituição de ensino, sou casada, essa semana nós fazemos 3 anos de matrimônio e sou mãe do Miguel. Miguel também faz 1 ano essa semana, então rezem por nós que nós estamos comemorando um monte de coisa essa semana. E é nossa estreia, a minha e da Nath aqui apresentando o podcast. E vamos receber também uma convidada muito especial, outra mulher para abrilhantar o dia de hoje. Muito especial. Hoje a gente vai conversar com a Juscelia, uma das consagradas da nossa comunidade. Vamos falar sobre um assunto muito especial agora nesse mês de fevereiro, né, que é o mês que nós falamos sobre a Sagrada Família. Bom, enquanto a gente não chama a Ju, né, Camila, vamos falar um pouco sobre a comunidade. Nós somos da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Somos uma nova comunidade e temos algumas atividades onde nós recebemos vocês em nossa casa de missão. Todos os dias, de segunda a sexta, temos a Santa Missa, 12h15. Na segunda-feira, né, nós sempre temos aqui o podcast às 20 horas, ao vivo, pelo YouTube. Então, você que é de outro estado, que não é do Distrito Federal, mas tem vontade de nos conhecer, de saber ali um pouco mais do carisma da nossa comunidade, nós estamos aqui toda segunda às 20 horas no YouTube. Na quinta-feira também a gente tem o grupo de oração Recomeço, e atendimento de oração, a partir das 20h30, lá na nossa casa de missão. Nesse mês agora a gente não está tendo, né, Camila? Porque a gente está de férias ainda, mas após o carnaval nós vamos retomar aí essa atividade do grupo de oração e do atendimento de oração na quinta-noite. A gente tem também na sexta-feira, às 5 da manhã, o Santo Terço, e na sexta-feira à noite, às 20h30, a nossa adoração. A adoração, ela continua sempre, né? A gente sempre tem aí janeiro, fevereiro, o ano inteiro, a nossa adoração na sexta-feira. É uma adoração onde a gente é própria do nosso carisma, né, Camila? Então, é um momento ali de quem quer conhecer melhor nosso carisma, quem quer beber mesmo deste carisma, precisa conhecer a nossa adoração na sexta-feira à noite. E aos domingos, a gente tem a missa às 11 da manhã. Como a Nath falou aí do carisma, né? Para você que já nos acompanha, que faz parte de algumas atividades da nossa comunidade, que sempre está aqui assistindo o podcast, nós temos um convite muito especial para você, que é a forma de ingressar mesmo no carisma, de conhecer, de iniciar mesmo, né? Essa trilha que hoje eu e a Nath já temos aqui 5 anos, né? Mas não deixa de ser mesmo todo dia ali, se entregar mesmo ao carisma. Cada dia o carisma nos fala de uma forma diferente. E você que está com vontade de conhecer, que tem curiosidade, que nos acompanha e gosta mesmo das atividades da comunidade, que se sente chamado, nós vamos ter o vocacional no final de semana do Carnaval. Então, nós convidamos você para participar desse momento tão especial, para mesmo mergulhar nesse carisma que nos sustenta, né, há tanto tempo, e que você pode iniciar essa caminhada conosco. Então, se você se sente chamado, vem fazer, né, esse vocacional com a gente. O Alan falando, vem aí, só lembro da ansiedade dele por esse dia. Chegou, né, Alan? O Alan, quando saiu. Alan está sonhando. Tem um tempo esperando, ansioso por esse dia. Então, que você possa participar desse momento com a gente também. Serão todos muito bem-vindos. Bom, a gente espera o Fernando, a gente já chama a Ju. Ah, olha chegou. Ele aí, bem na hora.
O Abílio falou que ia me chamar, achou que minha internet tinha caído. Ela cai tanto que ele achou que tinha caído. Aí não chamou. Aí eu fiquei na expectativa aqui, mas estamos aí, vamos para cima, para mais um podcast. Deus abençoe e Deus seja louvado por duas lindas apresentadoras. Agora a Hoje Camila, a você é o Nath. bendito é o fruto. Não é, mulher? Vou ficar aqui só olhando vocês conversarem, porque eu vou ficar me sentindo patinho feio aqui. Hoje, tudo rosa. Não é? Então vamos lá chamar a Ju, que a Ju vai ser a nossa grande celebridade de hoje. Ela vai fazer uma grande catequese aí, principalmente para as mulheres. Então, todo mundo que está assistindo aí que tem aquela mulher especial na sua vida, seja mãe, seja irmã, seja namorada, já manda o link para convidando para essa noite, porque vai ser muita bênção, muita graça. Então, sem mais delongas, cadê a nossa salva de palmas aí para nossa querida Ju? Produção? Ju. Olá! Fala, Ju! Coisa mais Oi, linda, Ju. meu Deus! Até tomou banho pra vir pra cá, olha só! Tomei banho, passei batom. Não é, mulher? Olha só! Tá linda. Gente, O Abílio agradece hoje, ó, o bendito podcast. não, mas precisava, né? Afinal de contas, eu estou no podcast da Fidelidade da Cruz. Não é qualquer coisa, né? É um mega evento. Tá nervosa, Ju? Vou confessar que eu tô nervosa, sim. Mas eu tô bem feliz de participar com vocês, né? É uma alegria muito grande saber que eu tô entre irmãos, que a gente tá em casa, então tá tudo certo, vai dar tudo certo. Eu, assim, aos poucos eu vou me soltando. Mas fica tranquila que o Danilo não tá aqui, então é tudo mais tranquilo quando ele não tá. Que isso? Entendi. A Nath que o diga, né? Eu sei como é, viu? Quando o Danilo tá, se prepara que vai ter aquelas perguntas mirabolantes. Vai te colocar na parede. Olha aí, até ali Deus ajudou hoje, então. Começa se apresentando pra gente, Ju. Toda a sua trajetória aí, apresentação completa. Então, vamos lá. Meu nome é Juscelia Martins, eu tenho 41 anos, sou casada com o Abílio há 15 anos, né? Nós estamos juntos há 17 anos, mas casados estamos há 15. Temos uma filha de 12 anos, Giovana. Hoje eu sou consagrada na comunidade católica Fidelidade da Cruz, sou contadora, apaixonada por cálculos, né? Tenho uma empresa de cálculos, a Virtus Calc, e nessa empresa eu sou responsável técnica pelos cálculos judiciais, e é isso. Ó. Camila, quer dar o pontapé inicial aí para nossa entrevistada? Sim. Hoje a gente tem muito a beber, né? Como mulher do carisma, como mulher que trabalha, como mulher do lar. Fernando também, nesse meio feminino, né, Fernando? E todos vocês que nos acompanham. Hoje, o nosso tema é Mulheres Católicas, Empreendedoras e do Lar. A Ju e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ouvir um pouquinho da Ju, tudo isso que forma a vida dela e faz a mulher que ela é hoje, a mulher que todo dia um pouquinho mais se modifica com tudo isso que acontece ao redor, né, da vida dela. E a Nath vai começar com as perguntas. Pode começar, Nath. Sim. Ju, então, para a gente começar, né, nosso bate-papo, eu queria saber de você como é conciliar o ser esposa, mãe, missionária e empresária. Como que isso aconteceu assim, na sua vida? Foi tudo assim de uma vez ou foi acontecendo aos poucos? Todas essas realidades hoje na sua vida? É um mega desafio, né? Assim, são muitas realidades mesmo, e todas muito desafiadoras.
Mas não foi de uma vez, e acho que só por isso que dá certo, né? Por isso que aconteceu, porque as coisas foram acontecendo aos poucos. Durante a minha trajetória de vida, essas coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de mim como você falou, esposa, mãe, vocacionada e empreendedora, né? Então, aí quando eu penso em esposa, eu era muito jovem, né? Então, namorei a Bíblia, a gente casou e a nossa história começou muito simples, né? A gente começou muito, muito pequeno e então, assim, foi o primeiro passo, vamos dizer assim, né? A gente já está junto há quase 17 anos e nesse período todo a gente cresceu muito, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente teve muita misericórdia de Deus na nossa vida, no nosso matrimônio, né? Deus, assim, sempre cuidou muito da gente. A gente precisou se perdoar várias vezes. Então, assim, a gente passou por muitas coisas para chegarmos no que somos hoje, né? Como se fosse assim, a gente foi provado muitas vezes, passamos por várias tormentas, mas hoje estamos sedimentados numa rocha, né? Seria mais ou menos isso. E aí, por conta disso, vai surgindo as outras realidades. Então, porque eu casei, logo eu fui mãe. Não logo, assim, eu acabei até demorando um pouco a conseguir engravidar da Giovana. E aí, quando ela veio, foi um mega presente pra gente, né? E aí, então, começa uma nova realidade na nossa história. Como é que aquele casal agora seriam pai e mãe, né? E aí eu precisei me descobrir como mãe, porque eu trabalhava, eu sempre trabalhei, mas até então eu era funcionária, eu não era empreendedora. Então, assim, minhas responsabilidades eram menores. Eu vivia, então, naquele momento, para minha casa, né? Para o meu marido e para minha filha. Com o passar do tempo, conheci a comunidade. Giovana estava ali por volta de 4, 5 anos, então ela era bem pequenininha. E aí, então, é um próximo passo. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Assim, eu vivi aquela experiência, eu sentia, eu me estabelecia naquela realidade, e aí vem um próximo passo. É como se Deus me pedisse um algo a mais, né? Senão, tá muito confortável, vamos para o próximo nível. E aí veio a comunidade, eu conheci a comunidade, eu entrei para a missão e esse é o 8º ano, né? Então você já tem uma caminhada aí dentro. E dentro desse período surgiu a questão do empreendedorismo, porque eu já trabalhava, eu me formei em 2009, que foi no mesmo ano que a Giovana nasceu. E eu só vim abrir minha empresa um pouco antes da pandemia, de 2019, então assim, é recente, né? E aí foi o próximo passo, foi o que a vida me ofereceu naquele momento e eu agarrei a oportunidade, seria isso, né? Então as coisas foram acontecendo, eu não tive muito que fazer muitas escolhas ou ficar muito na dúvida, o que eu faço? Não, as coisas foram acontecendo, eu fui sentindo, eu fui vivendo, eu fui rezando, fui discernindo, fui entregando para Deus acho que foi exatamente isso. Não tem muita. Pode falar. E você trabalha assim, quantas horas por dia, assim, a média? Porque como você é dono do seu próprio negócio, você define, né? Mas tem assim uma meta, um Então, direcional? até tem, mas é aquele negócio assim, você ser dono do próprio negócio, você acaba trabalhando muito mais, né? Só que isso já veio para mim com a Giovana um pouco maior, então ficou um pouco até mais fácil de definir ali a minha rotina. Esses 2 últimos anos pandêmicos foi talvez um pouco mais difícil, porque eu precisei me dedicar muito a ela, e aí você não consegue se dedicar a tudo ao mesmo tempo. Então, para mim, a prioridade naquele momento era ela. E aí o projeto da empresa ele foi andando um pouco mais devagar. Aconteceu, mas menos intenso. Mas, no geral, eu acabo trabalhando muito. Por quê? Por mais que durante o dia eu tenho ali uma jornada de trabalho, eu monto para mim, eu chego no escritório por volta de 8 horas e fico até as 5, passo o dia por lá. Mas às vezes acontece de durante o dia eu precisar
fazer alguma coisa com a Giovana. Eu preciso levá-la no médico, eu preciso levar em alguma atividade, eu preciso fazer qualquer coisa que seja com ela. Ela é minha prioridade, então eu vou fazer qualquer coisa com ela, e aí muitas vezes eu vou ter que compensar esse horário à noite, no final de semana. Então ela dorme muito cedo, ela dorme por volta de 8 horas, e aí depois que ela vai dormir, muitas vezes eu ainda tenho que pegar alguma coisa para resolver, alguma pendência durante o dia. Mas é uma das vantagens de ter meu próprio negócio, porque eu consigo fazer esses horários, né? Eu consigo me organizar para ser bem mais presente na vida dela enquanto mãe, né? Que é assim, a minha principal vocação, né? Assim, é meu matrimônio e minha maternidade. E aí depois vem as outras coisas. Então ela vai ser sempre prioridade, minha família vai ser prioridade, meu esposo vai ser prioridade. E aí depois vem o trabalho. Mas acontece muito. De final de semana, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, é isso. Olha o Felipe aí falando com a gente, né? Danilo falando, né? Sou suspeito de falar sobre mulheres que trabalham e cuidam da família, mas que alegria saber da sua disponibilidade para empreender. Ser família, ser de Deus, obrigado pela sua vida. E isso é bonito, né? A sua vida acaba sendo testemunho para os outros, né? Testemunho para outras mulheres. E esse podcast, por isso, é tão fundamental, né? Você apresentar seu testemunho. E aí vem a segunda perguntinha, né? O que aconteceu ali na sua vida, do Abílio, que falou assim, não, deu aquele estralo e falou, tenho que começar a empreender. Ou foi uma paixão sua mesmo, que falou, não, eu vou me lançar. Porque normalmente a gente começa, principalmente com a mulher do lar, né? Ela começa algo, acho que por alguma necessidade, né? Pelo menos a minha realidade familiar. Eu e minha esposa, a Islena, por ela não trabalharia. Mas ela tem que trabalhar para ajudar na renda porque eu não ganho tão bem. Então, assim, teve alguma motivação extra para você começar essa vida de empreendedora? Bom, uma motivação específica não tem. De fato, as coisas foram se encaminhando para esse rumo, por quê? Comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalho desde os 13, 14 anos. E sempre trabalhei, né? Então, assim, eu nunca... Nem férias, assim, de 30 dias, eu acho que eu nunca tirei depois que comecei a trabalhar. Tiro ali, hoje, né? Eu tiro 10, 15 dias, no muito. Quando dá muito, assim, dá 2 semanas de férias. E eu sempre trabalhei. Então, quando eu casei, já era uma realidade na minha vida. Então, assim, nunca nem passou pela minha cabeça essa questão do ficar em casa. Até porque, quando eu casei 15 anos atrás, eu, né, principalmente a minha geração, foi muito criada naquela questão de que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ter as coisas dela, a mulher tem que conquistar as coisas. E, de fato, tudo que eu conquistei foi pelo trabalho, porque eu tive uma infância muito pobre, muito precária mesmo, assim, de passar necessidade, tudo. Então, trabalhar me possibilitou conhecer um mundo que eu não conhecia, ter acesso a coisas que eu não conhecia, que eu não tinha. Então, não passava pela nossa cabeça o não trabalhar. Sempre trabalhei. Só que aí tá, quando a Giovana nasceu, eu tive, né, o privilégio, uma graça, de trabalhar com o Abílio, porque ele já é empreendedor há muitos anos, né? Ele é empresário desde que começou a trabalhar, ele nunca trabalhou para ninguém, ele tem a empresa dele. E como eu me formei em contabilidade e ele já tinha o escritório, eu fui para trabalhar com ele. Então, nesse primeiro momento, o que me possibilitou continuar trabalhando foi por conta disso, porque eu trabalhava com ele e podia viver a minha maternidade sem a questão do necessariamente ficar em casa. Só que essa situação, ela se perdurou por um tempo. Depois eu comecei a estudar para concursos, porque eu achava que seria uma vida muito mais tranquila, né? Eu, mãe, primeira filha, a gente imaginava que viriam outros e tal. Então eu pensava assim, se eu passar para um concurso, seria muito mais tranquilo. Por fim, não aconteceu. Eu até acabei passando em alguns concursos, mas não fui chamada. E então chegou um momento em que as pessoas começaram a me conhecer porque eu fazia cálculos judiciais. Então, dentro do meio mesmo acadêmico, junto com os amigos, na pós-graduação, eu ia falando o que fazia, os cálculos foram chegando, fui fazendo parcerias com advogado, e
as coisas foram acontecendo, até que chegou um momento em que eu precisei escolher se eu continuaria trabalhando na contabilidade ou se eu, de fato, iria trabalhar só com os cálculos, porque eu não conseguiria fazer os dois. E aí foi a hora que a gente definiu, né? Eu disse, não, então eu vou abrir uma empresa e vou trabalhar com isso, porque é de fato o que eu gosto de fazer, eu amo fazer esses cálculos. E deu certo. Então, assim, as coisas foram se encaminhando, não foi muito pensado, não foi muito... Nem, assim, nem tanto pela necessidade, obviamente, eu trabalhar ajuda demais dentro de casa, mas foi mais pela criação que eu tive, eu acredito. Eu fui criada dessa forma. Então, assim, hoje eu tenho uma consciência de que a minha família ela é mais importante do que o meu trabalho. Mas para virar essa chave também demorou. Não foi assim. Eu não entrei no mercado de trabalho pensando, o dia que eu casar eu vou viver para minha família. Não tinha esse pensamento. Eu fui construindo isso. Eu fui conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, conhecendo a igreja e me deixando ser transformada, entende? Não tem, assim, um ponto de virada de falar assim, não, vamos empreender por causa disso. Não, as coisas foram se encaminhando para este rumo. Você vem de berço católico? Não, não venho. Não. Ju, eu ia fazer uma pergunta para pegar um gancho, né? No que você falou, senão eu vou me perder aqui. Você foi falando que foi acontecendo, né? E você não sabe exatamente o momento que você falou, vou fazer isso. É exatamente isso que eu quero te perguntar. Hoje, nós, assim, com o auxílio da rede social, vivendo em comunidade, a gente tem várias realidades, né, de mulheres. Mulheres que se dedicam ao lar, outras que se dedicam ao lar e fora, outras que, como você, são empresárias e são mães também, né? Então, assim, tem diversas realidades. E hoje até no Instagram estava vendo uma que casou muito com o que a gente está falando hoje, né? É uma moça que trabalhava como enfermeira obstetra num hospital. Muitas pessoas devem conhecer ela no meio católico, que é a Laura. E ela, diante de tudo aquilo, ela com 4 filhos, ela decidiu sair do emprego, né? E ela disse que ensaiou essa saída mais de uma semana, como ela falaria para a chefe dela que ela não ia mais trabalhar no hospital. E ela ensaiando, ela chegou e falou, né, para a chefe dela que não ficaria mais porque ela queria se dedicar aos seus 4 filhos, mas não pensando em não trabalhar. Ela não queria colocar isso como um ponto final, não trabalhar, né? Mas não queria mais trabalhar para os outros. E a chefe levou um susto, porque como ela colocou para ela que ela era a melhor parteira dela, como ela iria fazer isso, como ela ia ficar sem ela, né? E ela colocou uma frase que chamou muito minha atenção, que eu queria trazer para hoje, porque por coincidência eu li. Eu não acredito, né, na verdade, em coincidências. Acho que Deus sabe muito do nosso dia a dia, do que a gente vai fazer. E ela coloca assim, que depois de uma semana, ela foi no corredor daquele hospital, em que ela era considerada a melhor parteira. E já tinha outra pessoa no lugar dela, fazendo o serviço dela de uma forma boa também. Ela viu que ela não era insubstituível no hospital, né? Mas que ela era insubstituível dentro de casa. Ali, ninguém mais ia fazer o trabalho dela, que era cuidar dos filhos, vê-los crescer. E hoje ela tem uma empresa, né? De que ela faz parto domiciliar e tudo, então ela conseguiu conciliar o que ela fazia com a maternidade, né? E muitas mulheres não têm essa oportunidade ainda, não falando que essa tem que ser a vida de todas as mulheres, conseguir fazer algo mesmo para conciliar. Eu mesmo trabalho ali no horário, bato ponto, vamos dizer assim, né? Não sou empresária e tal. E tenho ali meu serviço, tenho que chegar em casa com as minhas obrigações e vou conciliando isso da forma com que Deus quer até o dia que Ele permitir, né? E eu queria saber de você, assim, qual foi o maior desafio de ser mãe e empresária? Eu acho que o maior desafio talvez seja a cobrança que a gente se faz, porque uma empresa é quase que um filho também. Então, eu tenho ali 2 realidades, mas a minha filha mesmo, Giovana, ela é um ser humano que Deus me confiou aquela alma, e é para Ele que eu preciso devolvê-la. Então, eu preciso fazer que ela entenda
que ela ande nos caminhos de Deus, que ela conheça a verdade, que ela seja uma mulher virtuosa. Então, ela é principalmente a minha maior missão, né? Então, assim, é complicado conciliar as duas coisas? Mas porque eu tenho esse foco, que é exatamente o que essa enfermeira aí fez, né? Todo o resto é substituível, mas você, enquanto mãe, não tem, ninguém vai te substituir. Outras pessoas podem até fazer as mesmas coisas que você, mas não é a mãe que vai estar fazendo. E isso faz na criança toda uma diferença, né? Óbvio que tem aí crianças que não têm, por qualquer motivo da vida, seja qual for, que às vezes não tem a possibilidade de conviver com a mãe ou com o pai, mas isso faz diferença. Então, se eu posso, eu vou abrir mão de outras coisas para poder oferecer isso a ela, para poder oferecer a ela o que Deus até pede de mim mesmo, né? Enquanto mãe católica, que conhece o que Deus quer de cada um de nós, que é esse chamado à santidade. Se eu não faço isso por ela, eu já estou errada. Nada do que eu fizer tem sentido. Nada do que essa empresa venha me proporcionar ou proporcionar a ela em termos financeiros não vai valer de nada, porque o mais importante é conduzir ela ao céu, né? Conduzir ela a Deus, conduzir ela para que ela seja uma mulher de princípios, virtuosa, com os valores, que busque a verdade, né? Que busque Deus em todos em tudo o que ela fizer. Então, tudo o que eu faço também tem que mostrar isso para ela, porque mais do que falar, eu preciso mostrar. E aí, se eu coloco a minha empresa como mais importante, ou não mais importante, mas eu dou mais prioridade a essas questões administrativas e financeiras, do que, de repente, sentar com ela para poder ver um desenho que seja, ou ler um livro, ou brincar, ou conversar, porque agora ela está chegando nessa idade de levar com 12 anos, né? Então a gente já conversa, ela gosta muito de conversar. Então, assim, ela é sempre a minha prioridade. Ela, a minha família, os eventos da minha família, né? Eventos que eu falo assim, tem qualquer coisa em família, para mim vai ser prioridade. O meu trabalho ele vai ser sempre secundário nesse ponto. O Pedro Paulo Bacana. fez uma pergunta aqui no chat. Boa noite. A sua vocação foi sendo mais clara à medida que você assumiu as demandas que a realidade ia lhe apresentando? Sim, sim, porque quando você se coloca na realidade, né, quando você percebe ao que você é chamada e quando você coloca Deus em tudo o que você faz, obviamente a sua vocação ela vai ficando mais clara aos seus olhos, né? Porque a gente entra, somente questão de comunidade, né? A gente entra na comunidade meio que tateando ali, né? Sem saber mais ou menos se é isso mesmo que Deus quer, o que ele quer de mim, por que ele me levou para aquele lugar, e a gente chega assim, com o coração cheio de anseios e de dúvidas e medos. Isso em qualquer realidade da vocação, né? Seja na minha vocação matrimonial, seja na minha vocação de mãe, né, na minha maternidade, seja na minha vocação missionária, tudo ele vai sendo cristalizado e ficando mais nítido à medida que a gente vai se colocando à disposição mesmo de Deus, a gente vai se doando ao serviço, a gente vai se colocando ao dispor do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e a gente vai tentando entender o que Deus quer da gente, né? E à medida que a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, à medida que a gente vai se colocando nesse caminho, vai ficando mais claro, porque Deus ele vai mostrando, né? Ele vai nos conduzindo de verdade, desde que a gente esteja atento aos sinais, né? Deus fala a todo momento, ele fala em todos os momentos possíveis, né? Ele está sempre ali colocando um ponto, uma pista, e a gente tem que ficar atento para isso, porque Deus fala. E aí, com isso, a gente vai conseguir, eu, né, pelo menos, de fato, eu consigo ver muito claro a minha vocação
instalada na minha realidade. Ju, a gente vai percebendo, né, assim, discernindo mesmo a nossa vocação, né, e encontrando ali o sentido da nossa vida, conforme a gente vai vivendo, né, e vai se colocando à disposição de viver aquilo que Deus nos permite em cada momento, em cada passo, né, da nossa existência. A Tereza tem uma pergunta aqui no chat também. Em que situações você dá ênfase às suas necessidades? Eu acho que talvez não só eu, acho que talvez é próprio da mulher. A gente sempre se coloca por último, né? A necessidade do filho vem primeiro, a da casa vem primeiro, a do marido vem primeiro. Agora, né, eu acabo auxiliando muito na casa da minha mãe, porque meu pai morreu recente, né? Então acaba que eu dou um suporte para eles. E isso, só que isso não é assim, eu não falo isso como uma virtude, porque na verdade não é. Eu sei que eu preciso ter esse tempo, tenho que ter esse cuidado comigo, até por conta da minha questão de saúde, questão de fé, questão de espiritualidade mesmo. A gente tem que se gastar, né? Igual uma vela mesmo no altar, né? A gente se gasta pelo outro, pela, pela comunidade, pela família, pelos amigos, mas tem que ter esse cuidado também. E eu acho que isso eu peco ainda um pouco. Eu sempre me coloco depois, eu sempre coloco todos na frente, tudo é prioridade e eu vou ficando. A hora que der, eu faço para mim, sabe? Ah, tá. Quando você fala de necessidades espirituais, não. A ideia é essa, o que acontece? Por ser da comunidade, a gente tem regras de vida, a gente tem momentos de contemplação da cruz, a gente tem adoração. Então, assim, é o que nos abastece, de verdade, né? É o que nos permite, inclusive, viver todo o resto. É estar buscando com frequência a presença mesmo de Deus, né? Eu brinco assim com Deus, eu chamo ele de neguinho, né? Aí eu fico, neguinho, eu tô tão cansada. O que você quer de mim hoje? E às vezes eu, sei lá, passo uma semana muito cansada, aí vou pra adoração na sexta-feira. Aí eu falo assim, ai, neguinho, hoje eu só vim por ti mesmo, né? Porque eu tô muito cansada. E só que aquele momento é tão bom, é tão agradável, e vai nos renovando, porque o cansaço físico, você descansa, é isso que você tá fazendo, né? Você descansa. Mas o cansaço espiritual, se você se deixa bater, você se afasta do que importa, do que realmente importa. Então, independente de qualquer situação, eu acho que ter a consciência de que eu consigo descansar em Deus, que eu consigo descansar tendo esse afago mesmo espiritual, esse encontro, essa intimidade, isso vai nos fortalecendo, até para viver as outras realidades, para eu conseguir viver bem na minha casa, na minha maternidade, no meu trabalho. Eu preciso disso, né? E eu acho que essa é a beleza também de uma realidade comunitária, né? Eu entendo que a minha vocação é comunitária até por conta disso, porque eu sei que sozinha eu me perderia muito mais fácil no cansaço do dia a dia, na correria, e aí você vai deixando para depois, vai deixando para depois. Então, colocando isso como o centro da minha vida, isso é o principal. A partir daí eu consigo ordenar as outras coisas, né? Não sei se respondi, acho que é isso. A Tereza colocou aí pra gente que você é para nós um exemplo de fé. Quem está perto de você acaba crescendo e aprendendo junto também. É verdade, Tereza. Gente, a Tereza é um amor. Ela é minha comadre e ela tá falando isso só porque me conhece. Não se... É suspeita, Tereza. Ju, eu perguntei para você o desafio de ser mãe empresária e pegando esse gancho também, né? E de ser esposa empresária. Qual o desafio maior? E trabalhar também junto, né? Eita. Com a esposa. Então, eu acho que o desafio talvez seja, inclusive, a gente parar de falar de trabalho. Porque
como ele tem um negócio, eu tenho um negócio, e a gente tem negócios misturados, inclusive, que eu presto alguns serviços para a empresa dele e tal. Se a gente não se policiar, a nossa vida vai girar em torno disso. Então, o que que é o nosso combinado? A gente fechou a porta do escritório, acabou o assunto de trabalho. Porque senão a gente vai viver em torno disso. Porque a gente vai no mesmo carro, a gente vai junto, a gente volta junto, a gente almoça junto. A gente trabalha em salas vizinhas. Então, eu preciso ter essa separação, né? Fechou a porta do escritório, a gente agora é pai, a gente é mãe, a gente é marido, a gente é esposa, a gente namora, a gente faz qualquer outra coisa, mas trabalho a gente evita ao máximo. Às vezes acontece, mas a gente tem esse combinado que é para dar essa desligada. Então, acho que o desafio maior é esse, é a gente conseguir viver outras realidades fora o trabalho. Ju, e você, como empresária, né? Você tem uma empresa que se chama Virtus Calc, tô certa? Tá certíssimo. Você pode falar um pouquinho para a gente, né? O que é a Virtus Calc? Em que momento que você decidiu abrir a empresa? Como tem sido para você viver essa experiência? Bem, a Virtus já estava no meu coração há algum tempo. Eu já pensava em separar, porque até então eu fazia os cálculos ou na pessoa física ou utilizando da CF Contábil, que é a empresa do Abílio. Só que num determinado momento eu achei assim que valia a pena dar a minha identidade, dar a minha cara, levar do meu jeito, né? Até porque, como são cálculos, e isso, eu é quem faço, né? Eu que coordeno e que tenho uma expertise totalmente diferente da contabilidade. Então, a gente achou por bem separar. Só que esse projeto ele ficou ali no coração muito tempo, porque eu tinha um certo receio de levar isso a fundo mesmo, porque eu sabia que a hora em que eu começasse que eu assumisse uma empresa, o meu trabalho seria maior, a minha responsabilidade seria maior. Não que antes não fosse, mas eu acho que eu me protegi assim, num escudo de que o CNPJ não era meu, sabe? E não sei exatamente o porquê também eu demorei tanto, assim, os processos comigo são um pouco lentos, né? Eu acabo demorando um pouco, eu quero amadurecer a ideia, eu analiso muito. E aí acabou que eu fiquei bastante tempo com aquilo e pensando em nome, pensando o que eu ia fazer. Aí um dia eu estudando, porque eu auxiliando a Giovana nos estudos dela, a gente começou a ver sobre latim, sobre algumas coisas que estavam muito em voga na época, né? E aí eu achei a palavra, e aí que falava muito sobre virtudes, e quando a gente trabalha com justiça, né, a gente sempre pensa na questão da prudência, porque é o cuidado de você fazer as coisas com atenção, a justiça, de que você dá ao outro que lhe é devido. Isso tinha tudo a ver com o que eu fazia dentro dos cálculos, né? Porque eu analisava sentenças, eu analisava ações que na vida daquela pessoa faria muita diferença, né? Na pessoa que estava ali dentro do processo. E eu sempre me colocava na posição de que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo ali. E aí, lendo, entendendo, buscando sobre virtudes, eu pensei, cara, é esse nome, eu gostei. Então as coisas começaram a se materializar. E aí eu fiz eu já fazia cálculos trabalhistas há muitos anos, mas eu não divulgava com esse nome. Eu aviso dizendo que a insistência não era pouca, de fato não, ele foi o maior incentivador, de verdade. Porque eu tinha menos fé em mim do que ele sempre acreditou muito no potencial, que daria certo, e eu demorei a acreditar nisso, eu sempre ficava, ai meu Deus, será? Mas deu certo, por fim, só que eu acho que as minhas coisas acontecem no tempo de Deus, e por mais que eu seja lenta, extremamente lenta, até para ouvir Deus, né, eu sei que ele tem que ficar ali batendo, tem esse fator mesmo de lentidão, mas eu sei que quando aconteceu é porque era para ser mesmo, as coisas deu certo, e assim, é um desafio todos os dias, né, eu tenho assim, tem dia que eu tô muito feliz, tem dia que eu choro, sabe, meu Deus, por que eu inventei isso?
É muito estudo, é muita dedicação, mas está dando certo. Eu agradeço assim todos os dias a Deus, né? E aí, enquanto for da vontade dele, a gente vai levando o projeto. Eu estou feliz, bem feliz assim com essa realidade. Então, não sei. Muito bom, Ju. Assim, eu me identifico bastante porque realmente não é fácil, né? Quando a gente assume ali, né, um projeto, algo que exige muito ali de nós, uma dedicação. Mas é muito bom viver essa doação mesmo de vida, né? Encarar aquilo que Deus nos chama a realizar. É verdade. Você falou ali sobre a questão dos estudos, né? E você gosta bastante de estudar, a gente até já partilhou, né, vários assuntos ali, de vez em quando a gente Sim. partilha bastante na comunidade. E a gente queria saber assim, um pouco mais sobre os seus estudos. Você gosta, né, da área ali da contabilidade, né? Você estuda também o marketing, e aí tem os assuntos ali sobre o catolicismo, o feminismo, empreendedorismo. Qual desses assuntos assim mais te chama a atenção? Qual que você mais gosta? E por quê? Assim, o motivo que você gosta tanto de algum desses assuntos? Desses assuntos, assim, de fato, eu gosto de todos, uns porque estão ligados com a minha vida profissional, outros com a minha vocação, mas hoje o que eu mais gosto de estudar é sobre educação, principalmente de jovens, né? Porque, como a Giovana está aí para 12 anos, indo para o ensino fundamental 2, eu gosto de acompanhar, eu gosto de saber o que está acontecendo e eu gosto de entender como é que funciona a cabeça da criança nessa idade, o que eu posso ajudar, o que não, o que é bom complementar os estudos da escola. Então, meus estudos têm sido muito direcionados para isso, para o que eu posso oferecer a ela, até em termos de quase um after school, né? Para que ela seja que ela tenha uma educação integral, não só voltada para o utilitarismo, né? Aquele estudo voltado para uma vida para um vestibular, para ser alguém na vida, para ter um emprego bom. Não, eu quero complementar esses estudos dela no sentido de que ela se interesse em conhecer a verdade, que ela busque Deus em todas as coisas, que ela seja uma mulher virtuosa por meio do conhecimento mesmo, né? Porque Deus nos dá essa inteligência, Ele nos dá os meios para procurar, Ele nos dá os meios para encontrá-lo. Então, se eu posso auxiliar nisso, e se eu sei que a nossa vocação é um chamado à santidade, eu tenho buscado muito estudar como eu posso auxiliar esse estudo dela, esse crescimento dela, o que a gente, em família, o que a gente pode fazer junto. Os estudos, principalmente nesse último ano, tem focado bastante para esse lado da educação mesmo, porque eu acho que no ensino fundamental 2, ela foi para o 7º ano agora. Eles vão começar a trabalhar temas que talvez eu não tenha tido na minha educação. E aí, eu não queria que ela tivesse só uma visão, só o que o professor explicar, só o que a escola passar. Eu queria que ela tivesse um olhar mais amplo, né? Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso estudar, né? A gente não consegue, não quero confundir mais a cabeça dela, eu quero auxiliar, eu quero ajudar num crescimento. Então, tem focado bem para esse lado. Muito bom, Ju. Acho que ninguém como melhor do que você, né, como mãe, para conduzir a Giovana nesse caminho de busca da verdade, de conhecimento. E quanto mais ela buscar e conhecer a verdade, mais ela será capaz de amar e de encontrar a própria vocação dela, né? Aquilo que ela é chamada tanto na vida profissional como na vocação pessoal também. Excelente. Você ia fazer uma pergunta, Camila? Então, Ju, vendo você falar, passou assim um filme na minha cabeça, né? Hoje, acho que muitas pessoas aqui que estão assistindo o podcast podem falar que você é bem-sucedida. E até quando a gente, assim, desde pequeno, isso é muito colocado na nossa formação, principalmente na escola, né? Estuda para você ser alguém, estuda porque o que eu não tive eu quero te dar. Muitos pais, né, usam essa frase.
E até quando depois vamos para a faculdade, a gente pensa no curso, muitas vezes, superior, que nos vai dar dinheiro mesmo. Não um curso, às vezes, que nos agrada, que a gente tem essa vocação em estudar, como a Nath perguntou, o que você gosta mesmo. A gente vê que você está na contabilidade, você está nos cálculos, porque você gosta, né? E para você, assim, pensando em tudo que você já viveu dentro da sua empresa, na sua formação, que é ser bem-sucedida? É igual você falou, né? De fato, a gente cresce ouvindo que ser bem-sucedido é você ter dinheiro, ter fama, ter sucesso. E o mundo prega isso, né, pra gente. Mas, na contramão de tudo isso, né, por mais que eu goste muito do meu trabalho, por mais que esteja dando certo, né, a gente esteja indo por um caminho muito legal, eu acho que o mais importante é tudo isso que a gente vem conversando, né, de que quando a gente sabe o nosso lugar no mundo, a gente sabe qual que é o nosso chamado, sabendo que nós somos chamados à santidade, eu vou poder dizer que eu sou bem-sucedido se eu alcançar o céu, né? Porque é um alvo, é uma meta. Então, assim, sucesso é você fazer alguma coisa bem feita, alguma coisa que dá certo, alguma coisa que tenha êxito, né? Então, para mim, eu sempre penso, né, como se fosse um alvo. O céu, para mim, é um alvo, eu preciso atingir. Então, isso para mim é sucesso, é ser bem-sucedido, é eu poder orientar minha filha para esse mesmo caminho. E aí, se ela entender isso, se ela entender que, independente do que ela faça da vida, né, independente de ter sucesso ou não neste mundo material, se ela tiver uma fé firme, se ela tiver as virtudes bem instaladas, se ela for uma pessoa virtuosa, for uma mulher temente a Deus, eu acho que isso já dá para poder dizer assim que eu estou no caminho de ser bem-sucedida, sabe? Eu levo mais para esse lado. Eu lembro até uma vez do nosso fundador, né, falando que a gente não foi chamado para o sucesso, né? Porque não é esse sucesso que o mundo prega. A gente, de fato, a gente tem que pensar que nosso lugar é o céu. Então é para lá que a gente tem que mirar e é para lá que a gente tem que ir. E quanto mais a gente reforçar isso no nosso dia a dia, né, para os nossos filhos, dentro das nossas casas, mais a gente vai ter sucesso em outras áreas, porque tem uma passagem, né, eu não vou lembrar qual agora, mas fala, tudo que a gente consagra ao Senhor terá sucesso. Né? Então, a primeira coisa a pensar em ser bem-sucedido é ter essa intimidade com o Senhor. Né? Acho que é por aí. Fernando? Isso que você falou é Tá sensacional. caladinho. Só observando. Isso que você falou é muito lindo, porque a intimidade nos faz ser bem-sucedido, como você falou, né? E olhando para toda essa realidade, né? Que você falou do céu, ser bem-sucedido, o seu emprego, você consegue transmitir isso, lógico, dentro da realidade do nosso carisma, você consegue transmitir isso para os seus clientes, que o sucesso é o céu, que eles são amados, são filhos amados, ou carisma, empreender. Ou segue mais ou menos esse caminho? Não. Eu acho que não tem como fazer essa divisão. Aonde você vai, você leva o que você vive, né? Então, hoje, como eu vivo o carisma da Fidelidade da Cruz, eu acabo levando, porque todas as conversas, em algum momento, eu acabo chegando nesse ponto, né? Eu trabalho muito com... no escritório, presencialmente, eu recebo muitos idosos, né? Porque eu faço um tipo de cálculo lá para eles que é um público. Com eles gostam muito de conversar. Então, com esses, principalmente, eu consigo falar muito mais de Deus. Inclusive, eu tenho alguns clientes que é pastor, inclusive, tem um que ele é pastor, e a gente super conversa, ele super respeita, ele vê minha cruz, ele sempre pergunta da comunidade. Eu tenho uma Nossa Senhora de Guadalupe na minha mesa, então, assim, todos os clientes que chegam, eles vêm. Tá ali, a minha agenda, a capa dela tem Nossa Senhora de Guadalupe. Então, em todos os lugares, em todos os momentos que eu posso falar, é óbvio, eu sei que é um trabalho, eu sei que
tem a questão do profissionalismo, mas eu acho que como faz parte de mim, é muito natural. Não sai uma coisa forçada e eu nem estou tentando evangelizar e nem catequizar ninguém. É porque dentro do assunto, às vezes, surge a oportunidade. Eu já cansei de convidar clientes a poder ir na nossa comunidade. Aí, esses que eu tenho contato pessoalmente, a gente conversa mais. Agora, quando é com advogados, é mais difícil, porque normalmente o contato é online, então não tem tanto espaço, mas eu sempre despeço, não, tá bom, muito obrigada, vai com Deus, ou Deus abençoe, sempre tem alguma coisa assim, então as pessoas sabem que eu tenho uma fé, que eu tenho uma religião, um ou outro, às vezes, comento um pouco, mas os idosos que vão, que eu até brinco, a parte fica rindo, que eu chamo eles de meus velhinhos, né, meus velhinhos são uma graça. Aí tem uns que são católicos, e aí a gente conversa horas, se deixar, e tem dia que eu tô super atarefada, e eles estão querendo conversar. Só que daí a hora que eu vejo, assim, Deus tá me pedindo um pouquinho daquele tempo, né? E aí eu converso, aí depois eu compenso de outra forma. Mas eu levo no meu dia a dia, e também, de novo, por conta do nosso fundador, né? Que uma vez ele fez uma formação pra gente, que ele falava que a gente não pode ser pedaços, a gente não pode... eu ser, na minha casa, uma coisa, na comunidade outra, no meu trabalho outra, eu não posso ser pedaço, eu sou inteira, em todos os lugares em que eu estiver. Então, em todos os lugares que eu estiver, eu vou ser a esposa do Abílio, a mãe da Giovana, a consagrada da comunidade e depois a contadora. Mas é sempre inteira, né? Estou inteira em todos os lugares. Engraçado que Ju, muitas pessoas, elas colocam máscaras, né? Então, assim, colocam uma roupagem de católico e dentro da igreja, às vezes em casa, às vezes com um grupo de amigos, mas em determinados momentos acabou a roupagem, né? E olhar para o fiel Uhum. da cruz que testemunha isso, inspira, né? E, Uhum. Ju, tem uma questão que me veio aqui, e você, desde quando você começou a falando, isso ficou me incomodando, né? Eu deixei as meninas falando, mas me incomodou bastante essa questão, a presença do feminismo, né? Então, assim, a gente não poderia deixar de falar do feminismo nessa questão da mulher empreendendo e tudo mais. Vou elaborar a pergunta, porque que nem teve um podcast passado aí, qualquer coisa que a gente pode falar aqui é crime, ou então a gente está jogado na fogueira, Sim. né? Então, assim, Uhum. dentro desse âmbito de empreender, de você estar num meio bem ofensivo, né, que é a parte de contabilidade. Quando eu falo ofensivo, uma área que normalmente a gente olha muito para homens fazendo e tudo mais. Você olhando para o feminismo atuante hoje, como que as mulheres têm que lidar para elas não caírem nesse extremo do feminismo, mas ser católicas, entende? Ser católicas autênticas, viver o seu carisma, viver a sua realidade cristã, mas sem chegar nesse extremo que é o feminismo, né? Porque Sim. de todo o testemunho que você deu, você se mostrou bem equilibrada, colocando a família no primeiro, colocando a sua vocação em primeiro lugar, que é Deus, tudo mais, mas não chegando nesse extremo, que é o feminismo. Então, ficaria com uma dica aí para mulheres empreendedoras. De fato, é um tema, assim, importante, e que eu falava antes da questão de estudar muito para a educação da Giovana, porque eu sei que esse assunto vai chegar nela em algum momento, né? Então, até por isso estudei. Mas, como eu falava no início, né? Eu cresci com essa mentalidade que vem ali de um pezinho dentro do feminismo mesmo, né? De que a mulher tem que trabalhar, ela tem que ser independente, ela tem que ter as coisas dela, ela tem que casar com o salário dela, né? Só que a gente vai vendo, a gente vai estudando, a gente vai entendendo, a gente vai se formando, que não é por aí as coisas, né? Ao contrário, que quando Deus me criou, quando Ele pensou em mim, Ele pensou em mim mulher, Ele pensou em mim mãe, Ele pensou em mim esposa. E aí eu vou me colocando dentro dessa realidade e vou assumindo os meus deveres, eu vou assumindo as minhas obrigações em cada estado de vida, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha.
Só que eu vejo, assim, o feminismo, ele tem essa pegada, assim, de querer igualar os direitos, mas que, na verdade, quando a gente vê o movimento em si, quando a gente vai estudar as pautas políticas, a gente vê que não é bem por aí. Então, dentro do meu trabalho especificamente, acaba que eu não vejo tanto, porque eu trabalho em empresa pequena, né? Nunca trabalhei em grandes corporações, onde de repente isso ficaria mais visível. Eu sempre tive a graça de trabalhar com pessoas que têm os mesmos valores que eu, ou que pensam muito parecido. Eu nunca tive embates, né? Nunca estive muito de frente com essa realidade, embora tenha crescido no mundo em que tudo conspira para isso. Mas o que eu faço hoje é saber que a minha vocação é o céu, é um chamado à santidade, é um chamado matrimonial, é um chamado de maternidade, e o que eu faço é estudar para que eu possa orientar a minha filha, porque ela vai ter muito mais contato do que eu, pela circunstância do mundo atual e pela escola mesmo, porque isso chega nas crianças de uma forma muito sedutora, né? As crianças, elas são fisgadas muito mais fácil se não tiverem uma boa orientação, porque o discurso é muito sedutor, o discurso é muito é muito velado as coisas, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu não tenho, na minha circunstância, na minha realidade atual, eu não tenho tantos problemas. Tantos não, na verdade, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Já tive situações em que, fazendo cálculos mesmo, já viraram para pensar, mas mulher faz isso? Eu disse, gente, mas né, era um cálculo para um o professor era o réu no processo, e eu fui para poder fazer os cálculos para uma advogada, e aí teve uma reunião, e ele meio que, por ser doutor, eu senti que ele quis me... como é que fala? Ele quis se impor a mim para que eu fizesse o que ele queria, porque os cálculos estavam dando divergente do que ele pensava. E eu lembro que eu fui muito firme porque estava correto, né? Assim, matemática é exata, né? E aí ele meio que apelou dizendo assim, mas as mulheres agora, né, estão tomando a frente de cálculos, meio que esnobando, sabe? Eu pensei, é uma ciência exata, qualquer pessoa está apta a trabalhar com isso, né? Precisa ter só o conhecimento. Mas, assim, fora essa vez, eu nunca vivi nenhuma outra realidade de ter que falar assim, não, se eu fosse feminista, eu teria feito tal coisa, tal coisa. Não, eu consigo impor o meu trabalho, eu consigo impor as minhas coisas dentro do que é correto, dentro do que é a verdade, dentro do que eu fui chamada a fazer ali, eu não preciso ficar levantando, assim, essas bandeiras, sabe? Eu não sei, eu ainda estou em processo de estudo dessas pautas, de entender, de saber o que isso pode chegar na minha filha, como vai chegar, como defender, né? De como mostrar para ela que o nosso chamado, ele é muito maior do que uma pauta política. Não sei, é um processo ainda que eu estou em estudo, vamos dizer assim, mas eu de fato, mas talvez até por isso, porque como eu não tenho essa realidade, como isso não se apresenta a mim, como eu não tenho esses embates, eu comecei a perceber agora, talvez de um ano para cá, a necessidade de aprofundar nesse assunto, né? Mas ainda estou em estudos. A única coisa que eu sei é isso. A gente espera que esses assuntos sejam estudados o mais rápido possível para a gente trazer aqui para o podcast com parte 2 aí da Ju. A gente traz, eu tenho feito algumas leituras, né? Tem um livro muito bom que fala sobre feminismo, perversão e subversão. Tenho alguns outros, tenho algum material, já tenho feito assim, algumas pesquisas e eu sei que é uma pauta política, né? Eu sei que
não se trata necessariamente de ser a favor das mulheres, é a favor de algumas mulheres que aderem a este movimento. Então, o meu cuidado maior hoje é de que a Giovana não seja fisgada por ele, porque, de fato, o discurso é muito sedutor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, até de saber... porque, por exemplo, muita coisa do que eu faço... as jovens, né? Por serem o adolescente, novinhos, exatamente. e tudo mais. Uhum. Sim, e acaba que muitas coisas do que eu faço, algumas pessoas podem dizer assim, mas então você é... Porque eu já ouvi falar isso, porque você faz isso, você é mais feminista do que você imagina. Eu disse, não, eu não sou feminista. Porque a pessoa acha assim que porque eu trabalho, porque eu tenho uma empresa, eu sou parte desse movimento, e eu não sou parte desse movimento. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha realidade, eu sei a que eu fui chamada. Né? E eu sei, de fato, os interesses deste movimento como um todo, né? Então, assim, é igual o Fernando falou, a gente tem que ter ainda um certo cuidado ao falar do assunto, mas que também a gente não pode se esconder, a gente não pode ter medo, a gente não pode ficar em cima do muro. Não, eu já sei que não é isso que eu vivo e não é isso que eu quero para minha filha. Só que eu preciso saber orientá-la. Então, por isso eu faço todo um cuidado de estudo, tá? Para a gente também não ficar pegando recortes, né, do assunto. Eu acho que não, preciso ter uma base mais sólida, né? Para poder falar desse assunto. E aí tá aí grande importância, né, de falar desse assunto, porque acho que muitas mulheres, elas se prendem a esse estereotipo por conta que está trabalhando, então eu sou feminista, não vou aderir ao movimento. Quando, na verdade, ela está sendo sufocada e não sabe por quê, né? Sim. Então, assim, tem que jogar no tabu, na mesa redonda e falar, vamos falar desse tema, uma visão fiel, de fato, né? Porque sim. Eu conheço muitas meninas que se dizem feministas, mas no fim das contas, ela não é feminista, ela só está fazendo o básico, né? Que é correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, enfim. No mais, Ju, a gente deu 1 hora que voou, né? Pode falar, né? Tinha um monte de coisa para falar. Deixa eu fazer só mais uma última pergunta, né? Que eu acho muito importante. Sim. Ju, assim, você consegue definir em uma palavra como tem sido a sua vivência na comunidade, né? O que é ser fiel da cruz, a sua vivência mesmo neste carisma? Em uma palavra? Ai, eu não sei, hoje faz parte de mim, né, esse carisma, assim, hoje eu me reconheço de verdade fiel da cruz, então, talvez uma palavra seria essa, né, fiel, embora muitas vezes eu não corresponda à fidelidade que Deus me pede, mas eu tento todos os dias, ou talvez também, aí não seria uma palavra, seria uma segunda palavra, assim, perseverança, né, esperança. São muitas, uma palavra é muito difícil. Talvez é isso, cruz, né? Eu acho assim, resumiria tudo na cruz. Acho que a palavra seria essa. Porque para alguns poderia pensar assim, mas cruz, né? Tá, a cruz é por ela, Deus se dar nela, se dar por nós, né? Ele morre por nós nela e ressuscita. Então, para que a gente possa passar por essa, para que a gente possa chegar à ressurreição, a gente passa pela cruz, né? Então acho que a palavra seria cruz. Eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é muito interessante a gente fazer ela nesse tema, né, que a gente abordou do empreendedorismo. Como o Fernando falou aí no finalzinho sobre feminismo também, muitas vezes as próprias mulheres católicas julgam as mulheres católicas que trabalham fora, que empreendem como você, né, Ju? E às vezes colocam mesmo, né? Estereotipos. Ela teria que estar em casa, cuidando dos filhos, da casa, ela não podia trabalhar fora. A gente ouve isso até no nosso meio católico mesmo, né? E como última pergunta, o que você poderia falar para essas mulheres sobre empreender, sobre o que é mesmo ser dona do seu próprio negócio, sobre o seu lar, sobre essa... para quem tem medo hoje, né? Das mulheres mesmo de empreender, o que você poderia dizer para elas?
pensar. Eu acho que primeiro saber por que você está fazendo isso, né? Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Que com esse seu porquê você vai conseguir se mover na direção correta. E aí, com a questão do falarem, acaba que eu já sou muito assim, eu não me importo tanto. Para mim, tudo que eu faço hoje ele tem dois crivos. Ele passa tanto pela minha família, né? O que eu converso com meu esposo, o que a gente decide dentro de casa, e pelo meu diretor espiritual, né? Então, quando eu consigo trazer essas duas coisas para minha realidade, acaba que o que outras pessoas falam, acaba virando só aqueles burburinhos, só aqueles murmúrios, e aí eu não dou tanto valor. Mas eu sei que de fato incomoda, né? Algumas pessoas de fato se sentem incomodadas, mas eu acho que não tem nenhum certo, nenhum errado. Eu acho tanto a mulher que fica em casa por opção, porque a família decidiu dessa forma e entendeu que essa é a melhor forma de conduzir a família, ou aquela que precisa sair para trabalhar, ou porque necessita, ou porque é assim que a mulher se sente bem, se sente feliz e que com isso ela consegue viver bem todo o chamado dela, assim, estuda, procura entender o mercado em que você vai se inserir. Não dá para poder fazer as coisas de qualquer jeito, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, que era o que o Fernando perguntava antes da questão de levar isso para os meus clientes, né? Porque eu sou fiel da cruz no meu trabalho, então todas as pessoas que me veem, eu sou inteira essa mesma pessoa. Então, uma pessoa também. E aí é a questão do não usar máscaras. Se você quer empreender, se você tem essa oportunidade, se você entendeu que isso é o que vai ser bom para a sua família, para a criação dos seus filhos, só precisa ter Deus no centro, né? Consagra a Deus todas as coisas, pede o caminho, pede a ação do Espírito Santo, pede o direcionamento, não desvia do alvo, né? Não desvia do, do querer o céu, e dá certo, né? Acho que cada família vai descobrir o que é bom para si, mas aquela mulher que quer empreender e que entendeu que esse é um chamado e que vai contribuir para uma harmonia dentro de casa, tem mais que ir. Acho que se preocupar com o que outros falam vai te podar de uma situação que só você vai perder, sabe? Não sei, eu acho que tem que ter, obviamente, ali um consenso entre casal, principalmente, de repente, levar para um diretor espiritual, não sei, mas se desapegar do que falam, né? Ter Deus no centro de tudo. Tendo Deus no centro de tudo, as coisas vão se encaminhar para o que Ele quer, né? Porque aí você fica aberta à ação do Espírito Santo, fica aberta a ouvir o que o Senhor te pede, e aí você vai conseguir identificar os caminhos, né? Eu acho que é por aí. Foram dicas e conselhos não só para mulheres, mas para homens também, viu? O rapazinho que tá pegando aí, que tá captando a mensagem, vai ter muito sucesso. E Ju, quem quer te encontrar? Como é que eles te encontram? Quem quer que você preste um serviço para eles? Como é que eles vão te encontrar? Hoje eu talvez acho que a forma mais fácil é o Instagram, né? Eu tô lá no Instagram com o perfil jusceliabrandão.pc, que é PC de perita contábil, né? Porque é próprio do perito fazer esses cálculos e tal. Hoje eu faço cálculos trabalhistas, previdenciários, para empregadores domésticos, bancários. Assim, tudo que é voltado para cálculos judiciais eu consigo atender. Então, acho que no Instagram consegue os outros dados, né? Assim, telefone, endereço, tudo mais. Então, quem precisar aí, a gente tem uma maravilhosa perita, então procura, vocês podem ver aí no decorrer do podcast que ela é sensacional, ela sabe fazer o negócio acontecer e segurando na mão de Deus, né, que é o mais importante, o mais fundamental. Sempre. Camila, Nath, o que vocês acharam de hoje? Partilhe com o pessoal também.
Legal. A estreia de vocês aí. Muito diferente do assistir, né? A gente vai entrando e a gente vai vendo que 1 hora verdadeiramente é muito pouco, né? A gente vai conhecendo Passou a pessoa rápido. que a gente está entrevistando, conhecendo detalhes que a gente não tinha nem noção, né? E vai querendo perguntar mais. Eu acho que eu senti isso. Fui vendo ali o tempinho passando, eu falei, não acredito que já passou de 1 hora. E eu não falei metade do que eu queria falar, do que eu pensei. Então, foi uma conversa bem enriquecedora como irmã de comunidade, como profissional. Gostei muito de participar. Eu também gostei demais, tá? Do outro lado, né? Já estive aí do lado da Ju, sendo entrevistada, e agora poder fazer as perguntas, interagir, aprender, né, com todo o conhecimento que ela passou para a gente. E realmente passou muito rápido. Quando eu olhei no relógio, eu falei, nossa, já passou 1 hora, como assim? Passou muito rápido, realmente, porque a conversa foi muito boa. Acho que a gente tem que fazer mesmo um outro episódio aí falando do que a Ju vem estudando, né? De formação mesmo feminina e trazer muitas perguntas que ficaram aí só nos bastidores, né? Para enriquecer muito mais os nossos podcasts. Ju, ficou muita pergunta, viu? Aí vai se preparando. Eita. Tá certo. Ju, Precisando. muito obrigado, foi maravilhoso, cara. É que nem as meninas falaram, né? Agora que elas estiveram do lado de cá, vocês viram que a língua fica coçando e um quer atropelar o outro, porque, cara, é muito bom quando vem uma pessoa que ela traz conteúdo e traz coisas que agregam para nossa vida, né? Então, assim, eu sou homem, estava no meio feminino aqui e estava bebendo. E tava bebendo e falando, cara, que é isso? Então, minha esposa, eu tenho certeza que ela tá acompanhando ali, então ela vai melhorar o nosso convívio, ela vai ter uma nova percepção. Então, assim, sinta-se à vontade e convidada a estar novamente aqui com a gente. Já abra a tua agenda aí para a gente colocar o podcast novamente aí nessa noite com você. E muito obrigado. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Meninas, muito obrigado. Vocês foram um auxílio de Deus, foram um sirineu aqui para minha internet, porque qualquer hora é hora de eu cair. Qualquer hora é hora. E Mas voltando hoje para a oração, durou, Fernando. Hoje foi bom. durou. Tá vendo? Foi. É porque, Ela gente, aguentou. eu aprendi que eu tenho que ficar do lado do Wi-Fi. Se eu sair daqui, já era. Tem que estar do lado. Produção, pode soltar aí pra gente a oração, pra gente rezar um pouco. Convidar também o nosso Antes público a rezar com a da gente. nossa oração, para ficar uma área aí de curiosidade das pessoas, na próxima segunda-feira a gente vai ter outra mulher fiel. Então, já acompanha a gente nas redes sociais, que a gente vai falar sobre quem será essa mulher fiel, trazendo mais conteúdo aí para o nosso podcast. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí a gente vai seguir na ordem, então, pode ser? Abílio? Aí, você pode começar, Ju? Posso. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar o amor filial a Deus e a perseverança na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz,
por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém? Amém. 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 Então, pessoal, muito obrigado. Até segunda-feira que vem. E o vocacional tá aí. Não deixe de fazer sua inscrição. Vamos para cima e a gente espera no nosso vocacional. Isso aí. Muito obrigada, Beleza? gente. Foi Obrigada, muito bom estar viu, com Ju? vocês. Obrigada, gente. Um Eu abraço. agradeço. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. gente. Nath e Camila, até segunda. Até.